Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar sobre preconceito e está lá, retiramos da carta de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Zaqueu, cobrador de impostos, não é? E Zaqueu sofria também de preconceito, não é? Preconceito é um quê? É um juízo preconceituoso, discriminatório, não é? E ele pode ser de várias formas, social, racial, cultural e sexual. Vamos falar um pouquinho de cada um hoje, não é? E Zaqueu, para resumirmos, não é? Ele se colocou diante de Jesus, porque Jesus, ele queria conhecer Jesus, ele já tinha ouvido falar bastante de Jesus e ele queria conhecer Jesus. Só que Zaqueu era baixinho, então com aquela multidão toda, Zaqueu não ia conseguir enxergar a Jesus. O que fez Zaqueu? Subiu em cima de uma árvore. E aí, quando Jesus se aproximou, Jesus disse: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou hospedar-me em sua casa. Preciso hospedar-me em sua casa. E Zaqueu desceu imediatamente, com muita alegria, recebeu a Jesus, não é? Assim como se colocou, não é? Zaqueu se colocou diante de Jesus, Jesus também está permanentemente diante de nós, não é? À espera de que o procuremos para dar um novo sentido à nossa vida. As pessoas que presenciaram o fato criticaram a decisão de Jesus de hospedar-se na casa de Zaqueu. Por quê? Porque ele era um publicano. Publicano era um cobrador de impostos e era considerado pelos judeus uma pessoa de má vida, indigna, portanto, de receber a visita do mestre. Só que Zaqueu era um homem muito bom e ele já praticava a caridade. Embora como cobrador de impostos, recebia os impostos, né, cobrava mais e toda aquela história, não é? Então, por isso ele não era muito bem visto, não é? Mas ele era bom, ele praticava a caridade. Ele empregava grande parte do seu dinheiro em benefício dos seus empregados, que vinham muitas vezes de longe em busca de trabalho, e até ele criava trabalhos para empregos, não é? Trabalho para atender aqueles pais de família que o procuravam, desesperados. E Jesus, sabedor disso, porque Jesus é sabedor das nossas almas, não é? Então, sabedor disso, escolheu ele para mostrar a seus discípulos e a nós também o quanto é errado e injusto pré-julgarmos, não é? Ou termos preconceitos dos outros, e também para mostrar que a riqueza não é ruim e nem proibida. É uma prova muito difícil, não é? Mas que Jesus não a condena, pelo contrário, é necessária, bem como a prova da pobreza também. Então, julgar uma pessoa não define quem ela é. Não temos essa condição de termos esse preconceito de querermos julgar a pessoa. Quem somos nós para isso, não é? O preconceito, qualquer que seja o seu tipo, racial, religioso, social, sexual ou qualquer outro, é a coisa mais doentia que pode passar na mente de qualquer ser humano, de uma pessoa sã, não é? É muito doente isso. Os tipos mais comuns de preconceito são sexo, religião, raça, velhice, nação, política e por aí vai, não é? O preconceito social é relacionado com a condição de uma parcela da sociedade.
preconceito religioso devido a uma religião, preconceito racial devido a uma etnia e sexual a opção de escolha de cada um, né? Agora, social é a que está presente no nosso dia a dia. E essa forma de preconceito acontece quando uma pessoa é julgada inferior por suas roupas, pela sua moradia, pelo seu sexo, pela sua sexualidade, pela sua aparência, pela sua condição financeira, estilo de vida, entre outros tantos, não é? E o preconceito social acentua-se em todas as classes sociais, tanto os pobres quanto os ricos, de todos os matizes, não é? E todos aqueles outros preconceitos, as desigualdades sociais, né? Isso é muito visto na nossa sociedade. Se passarmos na rua, nós vemos um pai, uma mãe, ou uma mãe, um filho, com o seu iPad lá na rua, e a outra criança com a sua mãe pobre. É o contrário, né? A mãe fala para ela: filho, vai e pede. É uma brincadeira, não é? Mas é assim, para mostrarmos essa desigualdade que existe, que não deveria existir, não é? Mas isso é um trabalho social muito grande e cada um de nós também tem que parar e pensar. E o mais importante, não ter preconceito de forma nenhuma, porque o preconceito é muito ruim, é uma coisa doentia até, não é? E nada é mais deficiente que o preconceito, não é? E nada é mais eficiente que o amor. Então, trocarmos o preconceito realmente pelo amor, não é? Também não termos aquele preconceito das pessoas, se uma é gorda, outra é magra. Não tem porquê, cada um tem o seu corpo físico, né? Cada um tem a sua deficiência. O preconceito vem da nossa mais tenra idade, pois nos baseamos na opinião de nossa família, dos nossos pais, tios, professores, e aí fomos formando a nossa ideia, a nossa personalidade, não é? O nosso quadro de valores morais. Por isso, a necessidade de estudarmos, de lermos, enfim, de nos informarmos para poder definir realmente a nossa personalidade e podermos ter os nossos conceitos sem esse preconceito de forma nenhuma, não é? Muitas pessoas são portadoras de preconceito muito grande e todos sofrem com isso, mas tem jeito, não é? Pode ser tratado como? Com educação, não é? Os preconceitos sociais. É a forma de preconceito social determinado pelas classes sociais, que provém da divisão da sociedade em classes, não é? Um exemplo claro de preconceito social são a construção de favelas e condomínios de luxo. Um condomínio de luxo geralmente não está perto de uma favela, não é? Existem muitos prédios hoje construídos e às vezes ao lado de uma favela, mas isso é um preconceito, gera um preconceito muito grande, não é? Mas hoje, felizmente, já está mudando isso, graças a Deus, não é? Já está mudando isso. Os raciais, infelizmente, esse ainda persiste ao longo dos tempos, não é? E vemos aí que não é só no nosso país, em vários outros países, né? A tendência ou o modo de pensar que existem raças humanas que são superiores ou inferiores. Tem ainda esse tipo de pensamento, né? Esses preconceitos raciais ainda, que se acha o branco é superior ao negro? De forma nenhuma. O que define uma pessoa não é a sua cor, não é? Não é a sua cor, é a sua moral, a sua alma, não é?
os preconceitos sexuais. Deve ser natural, por exemplo, felizmente hoje já está mudando isso, né? Mas tinha isso ainda, o dever do homem que ele tem que ser o mantenedor da família. Já hoje caiu muito isso, né? As mulheres devem ser responsáveis pela casa. Infelizmente isso ainda tem um pouquinho, não é? Porque tem homens que ainda têm aquele preconceito de não querer fazer os trabalhos de casa. Mas isso com a pandemia, olha, está mudando, não é? Vemos aí muitos homens ajudando nas tarefas de casa, não é? Isso é muito bom. As mães são mais importantes que os pais na formação dos seus filhos? Absolutamente. Cada um tem a sua função muito importante na formação dos seres, não é? Homens não choram, homens têm que ser fortes, homens têm que não pode ser agredido pela mulher, senão é considerado muito fraco. É lógico que agressão, nenhum tipo de agressão é bem-vinda, né? Então isso abolirmos da nossa mente, não é? As mulheres são frágeis, nem sempre, né? Somos frágeis sim na força física, né? Na maneira de sermos, que somos aparentemente mais amorosas, não é? Mas isso não nos faz diferentes de homem nenhum, pelo contrário, né? Preconceito sexual, então aquele preconceito é discriminar alguém pela sua opção sexual. Cada um livre para escolher a sua sexualidade. Ora, deixa cada um, cada um. E cada pessoa, independentemente da própria orientação sexual, deve ser respeitada na sua dignidade e acolhida com respeito. Não tem essa de que, porque é isso, porque é aquilo. Não, quem somos nós para julgar? Não temos como, deixa, cada um é cada um. E preconceito distorce a realidade, não é? E causa, muitas vezes, ônus às pessoas. E de diversidade, de diversos tipos, não é? Contra quem se julgam sem misericórdia. Imagina, não pode, condenam sem apelação. Quem somos nós para fazermos isso, não é? Então, vamos olhar com mais amor. Todos somos diferentes e todos somos iguais. Cada um dentro da sua opção, que seja ela qual for. E o racial é uma forma de exclusão social bastante comum no mundo, infelizmente, não é? Porém, observamos que no Brasil, apesar de ser um país com uma população, na sua maioria, negra ou afrodescendente, o racismo é uma prática ainda muito frequente, não é? Em outros países também. Mas vamos fazer a nossa parte, não é? Nelson Mandela disse: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Com certeza, não é? Porque, afinal de contas, alma não tem cor, não tem sexo e não tem religião. Todos somos diferentes e iguais. Então, a humildade exprime uma das raras certezas que estamos certos, não é? De que ninguém é superior a ninguém, somos iguais, somos iguais. Deus é único e somos livres para escolhermos a religião que quisermos. Liberdade religiosa total. O mundo é plural e cada um tem a sua religião e não tem motivo para termos preconceito religioso também. Cada um escolhe a sua. E quando a família tem preconceito, passa isso para as crianças também, e isso não é nada bom para a autoestima dela.
para a própria imagem dela também. Então, sentimentos de angústia, de revolta, que a própria pessoa vai acabando crescendo com isso, não é? Então vamos abolir de vez o preconceito de nossas vidas, das nossas almas, enfim, não é? Porque quem somos nós para julgar? Nós somos comumente escravos do nosso orgulho, que procura defeitos nos outros para tentarmos nos fazer melhor, mas não somos. Somos iguaizinhos e às vezes o defeito que nós apontamos no outro está geralmente em nós. Então, que possamos realmente refletir sobre isso. E Chico nos diz algo no que está numa parede de hospitais, não é? Tá assim. Paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do que igrejas. Já viram despedidas e beijos mais sinceros do que aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico ser salvo por um médico gay. A médica Patricinha salvando a vida de um mendigo. Na UTI, você vê um judeu cuidando de um racista, policial e presidiário na mesma enfermaria, recebendo os mesmos cuidados. Um rico na fila de transplante hepático. O doador é pobre. Nessa hora é que o hospital toca na ferida das pessoas, universos que se cruzam em um propósito divino, e nessa comunhão de destinos, nos damos conta de que sozinhos não somos ninguém. A verdade absoluta das pessoas, na maioria das vezes, só aparece no momento da dor ou na ameaça da perda, quando a humanidade vai entender que somos todos iguais. Vamos refletir sobre isso, tá bom? Obrigada por assistir e divulgue este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar do Evangelho de Jesus. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.